pela internet, pelos streamings e pelos podcasts, que o jornalismo seria abocanhado pelas redes sociais e que tudo viraria algoritmo. Não é bem assim. Porque mais que recursos e tecnologias, comunicação é conteúdo. E conteúdo se faz com credibilidade e profissionalismo. Para quem diz que rádio e TV estão off, segura essa. Eles estão nas plataformas, nas multitelas, nas redes, nas rodas. E o jornalismo, cada vez mais relevante em tempos de fake news. Pode ver, quando a informação está em xeque, a quem você recorre? Sim, a TV tá on, o rádio tá on, o pai tá on, a mãe, a avó, os influenciadores, a abrangência, o impacto, os anunciantes, as agências, porque a evolução não para. E quem tem conteúdo se transforma. A Mirti Rádio e TV, on em todas as plataformas. Música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. E a partir de agora nós vamos conversar com o Glauco Macedo. Você que está aí na Rádio Manhã Sul vai ouvir o Glauco. Você que está no vídeo, Facebook e YouTube, além de ouvir, vê também o Glauco Macedo. Tudo bem, Glauco? Muito bom dia. Bom dia, Luiz. Microfone. Pode. Desculpa, a gente está com o microfone de mão. A gente acostuma com essa coisinha. É, o de lapela. Me desculpa. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes e a todos também que estão nos vendo, né, pelas redes sociais. Bom dia, Naila, ao Jorge, a todo o pessoal da técnica que está sempre aqui proporcionando essa qualidade que o show do ouvinte, que amanhã do ouvinte tem e distribui. Por falar em rede social, né, em ver, essa matéria que a gente faz aqui, essa entrevista com o Glauco, ela fica nas nossas redes sociais, arquivada no Facebook. Você pode depois ver qualquer horário que você quiser, pode mandar para quem você quiser. E tem ela na íntegra, ou seja, com o programa, né, de 7h30 até as 9h, tem ela recortada, né, pela nossa equipe, que é postada também nas redes sociais. E lá no Procon também o Glauco publica, né? Sempre, Luiz. Eu já vi por lá, inclusive. Fazemos a replicação, nós baixamos o vídeo também, porque é um motivo de muita honra para nós podermos merecer um espaço aqui no seu programa. Sabe o que eu acho interessante, Glauco? Que as pessoas falam assim, a notícia que chega primeiro é a notícia ruim, né? Tem esse ditado, né? Mas a notícia boa tem chegado muito. E como disse o Glauco, replicar essas boas informações vai fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre tudo. E nessa linha de ter mais conhecimento, a gente quer falar hoje do passo a passo que um consumidor deve seguir para poder ter os seus direitos valorizados, não é? Exatamente, Luiz. É muito importante esse esclarecimento, porque nem sempre quando o negócio é concretizado, o produto ou o serviço está à altura da expectativa do consumidor. E como nós já dissemos aqui já algumas vezes, os produtos têm falhas, têm vícios, existe toda aí uma política de troca, todo um tempo, toda uma garantia, enfim. Mas, não obstante essa questão de direito ou não de reparação, qual o caminho que se deve percorrer quando se detecta um problema no produto ou no serviço? Ou seja, tenho um problema, preciso reclamar. Como faço essa reclamação? Então, Glauco Macedo, eu fui até uma loja, comprei um aparelho, vamos colocar aqui um aparelho de telefone celular, né? Ou eu fui até a internet, comprei também um aparelho de telefone celular. E esse aparelho não me atendeu. Eu decidi, vou à justiça. É assim? Direto? Luiz, não deve ser assim. Quando nós, naturalmente, por um momento de insatisfação, por um momento de frustração, nós queimamos etapa, quase sempre nós vamos ter um caminho mais longo a percorrer. Ou seja, você quer dar um passo eliminando outros, né?
e acaba tendo que depois retomar o processo. É como se fosse na vida. É como na vida, né? Na vida é exatamente assim. O passo muito largo, né? Vai um passo muito largo, quer atalhar, quer chegar ao fim de uma maneira muito rápida, a tendência é que você tropece e tenha que recomeçar. Então vamos lá. Qual é o passo a passo, então, meu amigo Glauco? Como e onde reclamar? Vamos dizer, procure o fornecedor ou prestador de serviços. Leve a nota fiscal, isso é muito importante, e outros documentos que tiver. Guarde sempre com você a comprovação de sua queixa, número de protocolo, código de reclamação e etc. Muitas vezes, as empresas já possuem o serviço de atendimento ao consumidor, que é o SAC, que atende às reclamações e procura resolver os problemas. Você pode encontrar o telefone do SAC nas embalagens dos produtos. Este primeiro direcionamento, ele é muito claro ao dizer o seguinte: antes de ir ao Procon, antes de ir no consumidor.com, antes de bater às portas do Poder Judiciário, procure a empresa que lhe vendeu o produto ou que lhe prestou o serviço. Esse é o caminho mais natural. Tente a composição amigável ali entre vocês dois. É muito mais rápido se for resolvido, muito mais simples, envolve muito menos protagonistas, tá? E você pode ter uma solução tão boa que você continua como cliente daquela empresa. Ou seja, aquela resolução amigável, inicial, diretamente com o fornecedor, ela é salutar, tão boa para o consumidor quanto para o fornecedor, que pode ter a chance de resolver o problema e cativar o seu cliente. Isso na grande maioria, na sua grande maioria, as empresas não têm interesse em ter problema com o consumidor, que é ele que alavanca a empresa, é ele que compra, é ele que faz o mercado andar. Então não há interesse em prejudicá-lo. Se há um problema, primeiro você tem que falar com a empresa. É muito correto isso, né? Exatamente, essa paciência, essa tranquilidade para resolver as coisas. Que problemas, Luiz, todos nós vamos enfrentar o dia todo, né? Iludidos seríamos se acordássemos e disséssemos: hoje meu dia não vai ter problema nenhum. Ao contrário, com certeza nós enfrentaremos uma série de problemas durante o dia, mas o que nos diferencia de como chegaremos ao fim do dia é a qualidade do enfrentamento. Isso aí. Um enfrentamento mais tranquilo, um enfrentamento mais sereno, buscando a resolução do problema, e não um ataque de ira. Eu não sei se você viu, há pouco tempo atrás, um consumidor, devia ter sim os motivos dele, mas ele quebrou uma loja toda. Quer dizer, isso é perto aqui, né? Perto aqui. É totalmente desproporcional. Eu não estou dizendo que a loja está certa, mas não é uma guerra. A gente não pode se colocar em posição de guerra. Então, quer dizer, é abrir o coração e tentar, primeiramente, solucionar o problema, entendendo que a empresa quer mantê-lo como cliente. Esse é o número 1. Vamos ao número 2? Número 2. Suponhamos que o senhor teve toda essa pegada civilizada, educada, boa, em todos os sentidos, não quebrou a loja, foi educado, e mesmo assim o problema não foi resolvido. Bom, aí precisa de ajuda, e o consumidor não pode ficar indescoberto. Neste momento, ele deve procurar o PROCON, antes da justiça. Quer dizer, ele deve procurar o PROCON. No caso de Manhuaçu, o nosso PROCON funciona aqui atrás da Igreja Matriz, um pouco para baixo, ali na Monsenhor Gozalez 745, das 8 às 16. Nosso atendimento é somente presencial. Nós não damos atendimento por telefone porque não temos servidores suficientes. Sim. Tá? Então é das 8 às 16. Então o senhor procura o PROCON. Ah, mas eu não quero procurar o PROCON. Existe lá um site muito moderno, que nós já dissemos aqui no programa do Luiz, que é o consumidor.gov. É um site oficial do governo que também pode resolver esse problema. O fornecedor tem até 10 dias para ele dar uma resposta, quer dizer, é até mais rápido que o PROCON. Pois bem, aí o pessoal lá de Santa Margarida, as pessoas lá de Simonésia, falam assim: mas na minha cidade não tem PROCON, Glauco. Como que eu faço? Eu vou aí para Manhuaçu? Não. Infelizmente, o nosso PROCON é colocado à disposição do cidadão de Manhuaçu pela Prefeitura de Manhuaçu. É um serviço prestado para a população manhuaçuense. Tanto é que a gente sempre se refere a ele como PROCON Municipal.
e não regional. Existe PROCON regional? Existe o PROCON estadual. Estadual. Funciona na Assembleia, inclusive, né? Tem o da Assembleia, que é regional, que lá é específico para a Assembleia e é delimitado, mas o PROCON estadual é no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ministério Público de Minas Gerais. Pois é. Então, o nosso aqui é municipal, para atender munícipes daqui. Exatamente. Não que nós não queiramos fazer o atendimento. É a legislação. É a lei. Nós temos que obedecer, sob pena, inclusive, de prevaricação. Mas então eu moro lá em Simonésia, eu estou em Santa Margarida, ou em São João. Como que eu faço? Aí, talvez, o senhor teria como alternativa o consumidor.gov ou o juizado especial. Aí saltaria essa fase do órgão administrativo conciliador e fiscalizador, que é o PROCON, aí teria uma autorização de ir direto ao juizado especial da sua comarca. Ou seja, tentou com uma empresa, esgotou todas as possibilidades, percebeu que não conseguiu, tem o consumidor.gov, né? E o PROCON. E o PROCON. O PROCON não tem no seu município, aí o juizado. Exatamente. É isso? Exatamente. Agora vamos lá. O juizado, aí onde que a pessoa procura? Tá. No fórum? O juizado é sempre no fórum da comarca. Então, suponhamos que o senhor aqui que está nos ouvindo é de Matipó. Aonde que é o juizado do senhor? É a comarca de Abricampo. Né? Então, é a comarca de Abricampo. É aconselhável que o senhor entre em contato com a comarca, informe, né, que quer falar no juizado especial e pergunte o horário de funcionamento. É de Durandé, comarca de Manhumirim. Isso aí. E assim sucessivamente. Onde é a justiça é o juizado especial de cada comarca. É de Reduto, comarca de Manhuaçu. Mas aqui nós temos os outros meios, né? Temos também aqui o PROCON. Aí não queimaria a etapa PROCON. Faria a primeira tentativa no PROCON, resolveu, acabou. Sim. Não precisa de abrir um processo na justiça. A justiça ela está totalmente abarrotada. A justiça ela não dá conta de causas mais. A nossa justiça, Luiz, ela presta hoje um péssimo serviço em termos de tempo, mesmo tendo os melhores profissionais jurídicos do nosso país. Os nossos juízes são pessoas preparadíssimas, são pessoas selecionadas com uma peneira dificílima. Os servidores são todos comprometidos, mas não há gente suficiente para atender esse volume de demanda. A demanda é muito grande, né? Daí a necessidade de uma conciliação, daí a necessidade do consumidor procurar meios alternativos ao litígio antes de chegar no último fronte, que seria a justiça. Agora, tentou com o fornecedor, não resolveu. Foi ao PROCON, PROCON fez de tudo, multou a empresa, não resolveu. O consumidor vai ficar no prejuízo porque a justiça está cheia? Não. Aí é o momento de ir à justiça. Entra lá com o pedido, com o processo. Se demorar, não importa, porque, na verdade, um dia a resposta vem, né? Um dia a resposta vem, ele não pode ter realmente essa expectativa de que vai ser muito rápido, não vai. É importante que tenha todos esses passos registrados, desde os protocolos lá do atendimento inicial, depois a demanda que foi descarregada no PROCON, para que quando isso chegar à justiça, o juiz perceba que você, consumidor, fez sua parte, que você se esforçou e que precisa realmente da justiça. Isso eu acho fundamental. Inclusive, vocês tiveram uma comunicação interna, um pedido da Justiça, inclusive, né? Para orientar as pessoas nesse sentido, né, Glauco? Exatamente. Nós tivemos um fato concreto, é até um dos motivos de termos trazido esse tema hoje a debate. Uma senhora, de fato, ela tinha razão. O problema que ela apresentou era um problema que o consumidor que o fornecedor deveria ter resolvido, e ela, mais que depressa, foi para o juizado especial. Depois fala só uma questão sobre o juizado. Mas ela apresentou essa questão. A juíza, muito embora ela não possa negar prestação jurisdicional, porque a nossa Constituição nos garante o acesso pleno à justiça, sim. O que ela exigiu? Ela exigiu que, pelo menos, fosse tentada uma medida administrativa, tendo em vista que, muito embora aparentemente ela tivesse direito de tudo, ela sequer tentou conversar com o fornecedor. Então, ela se direcionou ao PROCON por orientação da juíza. Lá nós montamos o processo, entramos em contato com o fornecedor e, Luiz,
o fornecedor resolveu o problema sem a justiça. Isso com 2 dias, com 48 horas. Na justiça, ela demoraria 1 ano se fosse rápido. 1 ano para ser rápido, Para né? ser rápido. Devido à grande demanda de processos que lá tem, né? Sempre salvando que não é por incompetência das pessoas que lá estão. Pelo contrário, são pessoas, às vezes, muito mais preparadas do que nós aqui. Só que o volume é realmente desumano o que acontece com a justiça hoje A no gente Brasil. pode falar, Glauco, numa linguagem assim popular, que o processo entra numa fila? Entra. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Não tem ordem de prioridade, não? Ou existe ordem de Existem prioridade? ordens de prioridade, né, de uma forma geral. Aí, processualmente falando, você tem algumas medidas que são prioritárias, como réu preso, né? Então ali ele não pode realmente esperar, ele é prioridade número 1. Alimentos, que são ações que as pessoas dependem delas para viver, e as liminares de uma forma geral. Aí entra no... Ela tem uma outra fila, digamos. Sim. É uma fila de prioridade, como se fosse ali no supermercado. Ela tem a fila prioritária, mas também é uma fila. Sim, tá certo. Glauco Macedo, tema importante. Fechamos, né? Ou tem algo mais que você gostaria de citar? É só um adendo final, Luiz, sobre os juizados especiais. É importante que quando se esgotam, então, todos estes pontos, e mesmo assim o consumidor ainda continua diante dessa insatisfação, desse conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, que é a pretensão que ele tem em relação ao fornecedor, ele pode procurar o juizado especial diretamente, tá? Até as causas no valor de 20 salários mínimos. Acima de 20 salários mínimos e o teto do juizado é 40, ele precisa de ir acompanhado de um advogado. Isso é interessante, ou seja, você, até um determinado momento, valor, você pode resolver, né, sem a presença de um advogado. A partir, o Glauco vai repetir, eu vou pedir para repetir, você precisa, né, da presença de um advogado. Então, repetindo, Luiz, Isso. Nos juizados especiais estaduais, que é o do Fórum da Comarca, o limite é 40 salários mínimos para a causa e ele pode ir desacompanhado até 20 salários. E nos juizados especiais federais, a causa vai até 60 salários mínimos e ele pode ir desacompanhado até 30. Aí está, né? É uma questão importante que a gente traz também. Ô Glauco, muito obrigado pela presença hoje conosco aqui mais uma vez. Tivemos aí essa informação importante do passo a passo, né, para que o consumidor exerça realmente o seu direito, né, com relação aí aos produtos adquiridos. O objetivo é sempre esse, essa orientação tem sempre essa finalidade. E até semana que vem, quando a gente vai estar de volta. Aliás, semana que vem não, né? Semana que vem é a Sexta-feira da Paixão. Eu já vou dizer que você estará liberado, né, porque nós não teremos um programa aqui para o vídeo na Sexta-feira da Paixão. Então a gente vai se encontrar agora daqui a 15 dias, né? Então o Luiz vai ter mais férias em relação a nós, né, Jorge Naila? Eu vai estarei descansar aqui, mais Glauco. um pouquinho. Eu estarei aqui no programa pelo rádio, né? Normalmente. Não, Luiz, é um prazer para nós, né? A gente sempre repete, reforça que é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui representando o PROCON e a Prefeitura de Manhuaçu, contribuindo de alguma forma com a informação, contribuindo, né, com o conhecimento do consumidor e dizer, né, Luiz, que essa alegria é representada até pelo fato de que sou seu fã há mais de 20 anos e hoje me vejo aqui sentado ao seu lado. Eu achei que hoje você ia esquecer. Eu não me esqueço nunca, Luiz. Eu pensei assim, hoje ele não vai lembrar da questão das 2 décadas de ser fã, né, do Luiz Nascimento. Mas ficou aí para o finalzinho, né? É isso aí. Muito obrigado, mas é importante esse carinho que a gente tem, né? Um carinho mútuo, né? E isso é importante que a gente tenha na comunicação. Por sinal, como mudou a comunicação, né, Glauco? A gente que trabalha na comunicação, e você também o é, porque é um advogado, né? Exerce a advocacia e ela exige muito da comunicação. Não é aquela coisa travada mais, né? Aquela coisa de eu estar aqui no rádio, eu estar aqui no vídeo e você estar aí e uma distância existente entre a gente. Não existe mais isso. A comunicação deixou de ser muito formal e passou a ser mais informal, né? Mais próxima, mais amistosa.
Vê a entrevista que a gente faz. É um bate-papo, né? E, sobretudo, muito verdadeira e com muita credibilidade. Isso. Eu acho que a linguagem altera para ter maior alcance e maior adequação social, mas a firmeza, a seriedade, a pesquisa, né, o que você representa, continua exatamente a mesma coisa, Isso se é aí. que me permite. Verdade. Obrigado, então, pela presença. Eu que agradeço. São 8h55 da manhã, termina então o programa Para o Vídeo. Quero agradecer a Naira Silva nas imagens, Jorge Augusto no áudio e dizer que daqui a pouco, após o intervalo, eu sigo com você no Manhã do Ouvinte, até às 11h30, aqui na Rádio Manhã Açu, onde estamos desde as 7h30 da manhã. Portanto, até já. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM. Rádio Manhuaçu é assim, feita pra você, feita pra mim, 710 AM. É mais ou menos assim. Disseram que o rádio